A vida no século XXI pode parecer um mundo distante dos anos de 1800, e apesar da revolução tecnológica que estamos vivendo, ainda devemos muito de nossa vida diária às invenções daquela época. Coisas aparentemente modernas, mas que surgiram durante o século XIX, particularmente na Era Vitoriana. A Era Vitoriana foi um período de grande importância na história, no qual a Rainha Vitória reinou sobre o Reino Unido por 64 anos no século XIX. Um reinado duradouro e poderoso. Essa época é muito importante não só na história inglesa, mas em todo o mundo, pois resultou na criação de inúmeras invenções que impulsionaram o desenvolvimento da tecnologia como a conhecemos. As pessoas naquela época tinham alta capacidade quando se tratava de inventar coisas, e eram curiosas e constantemente buscavam expandir os seus conhecimentos para a melhoria da sociedade. É claro que nem todas as invenções foram bem-sucedidas, porém há muitas que foram tão boas que usamos até hoje. Então, se liga só nas 8 invenções vitorianas indispensáveis até hoje. Mas antes, não esquece de deixar o seu like, pois assim você nos incentiva a produzir cada vez mais. E caso ainda não seja inscrito, se inscreve aqui em nosso canal, ativando as notificações, para ficar sempre ligado quando postarmos novos vídeos. Número 8. Cimento Portland. Você pode achar que o cimento é um material de construção moderno, porém ele tem uma longa história que está ligada à construção das pirâmides, onde eles misturavam uma forma rudimentar de concreto para fazer argamassa. E também os antigos romanos usaram um material semelhante na construção do Coliseu. Mas a indústria do concreto realmente se aperfeiçoou e decolou com a invenção do cimento Portland em 1824. O cimento Portland é o principal ingrediente do concreto moderno, que então é misturado com areia e rocha para formar uma mistura dura, porém maleável. Joseph Aspdin foi um pedreiro inglês que fez o primeiro cimento Portland, queimando calcário em pó e argila em seu fogão de cozinha, produzindo um pó que podia ser misturado com a água. O concreto é um material de fácil transporte quando comparado com pedaços de rocha, e é imensamente forte e pode ser derramado em locais de difícil acesso. Na época vitoriana, o concreto era usado principalmente para a construção de estradas e indústria pesada, e ocasionalmente era usado para construir casas. Número 7. Metrô. Sem sombra de dúvidas, uma das melhores invenções é o metrô. Um sistema eficaz que possibilita transportar de forma rápida um grande número de pessoas em áreas altamente urbanizadas. E a criação, idealizada por Charles Pearson, surgiu pela necessidade de reduzir o tráfego nas ruas de Londres, que eram congestionadas pelos pedestres, carroças e carruagens. E em 1863 começaram os trabalhos em Londres, na primeira linha de tubos, como assim eram chamados, usando túneis profundos o suficiente para não prejudicar as fundações dos edifícios na parte superior. As primeiras ferrovias subterrâneas usavam locomotivas a vapor convencionais, e só em 1890 começaram as primeiras operações da primeira ferrovia elétrica do mundo, projeto que foi desenvolvido por James Henry Greathead. O tubo foi oficialmente aberto ao público em 1890, cobrando 2 centavos por qualquer viagem ao longo da linha de 5 km, e logo mais linhas foram construídas. Com o sucesso desse modelo de transporte, outros países logo seguiram esse modelo. Budapeste abriu seu metrô em 1896, já Paris abriu seu metrô em 1900 e a cidade de Nova York em 1904. Hoje existem mais de 165 sistemas de metrô em todo o mundo, dos quais o de Nova York é o maior em número de estações. Número 6. Barras de chocolate. Embora o cacau já estivesse sendo usado há milhares de anos desde a época dos maias, o chocolate como conhecemos hoje surgiu somente no século XIX. Algum progresso havia sido feito no processo por Conrad Johannes van Houten em 1828, quando ele inventou a prensa de cacau, que podia espremer a manteiga de cacau dos grãos torrados. Mas foi somente em 1847 que Joseph Fry criou a primeira barra de chocolate sólida e comestível. Barra de chocolate usando manteiga de cacau, cacau em pó e açúcar. Ele adicionou manteiga de cacau extra aos grãos prensados, o que permitiu que o chocolate ficasse em uma forma conveniente de barra. E em 1875 o processo foi aperfeiçoado quando Daniel Peter e Henri Nestlé adicionaram leite para criar a primeira barra de chocolate ao leite. O chocolate se tornou um dos produtos de maior sucesso do planeta e tem sido fundamental para a formação de várias outras indústrias. Número 5. Descarga do vaso sanitário.
Os banheiros de antigamente eram de longe parecidos com os que temos hoje em dia. Como não era comum ter banheiro nas casas, a única opção era utilizar penicos, que depois os resíduos eram jogados nas ruas, por conta da falta de infraestrutura. E o design dos banheiros com descarga que temos hoje em dia surgiu na era vitoriana. Em 1775, o inventor Alexander Cumming patenteou o cano curvado em formato de S, chamado S-bend, prendendo odores sob uma câmara cheia de água nos canos. Sua invenção, no entanto, passou despercebida até os anos de 1800. Particularmente após o Great Stink de 1858, ou o Grande Fedor, quando Londres foi engolida por um forte odor de esgoto que fechou o parlamento. O vaso sanitário com cisterna, combinado com descarte de resíduos S-bend, foi um vencedor, e empresários astutos como Thomas Crapper logo estavam comercializando os novos vasos sanitários para pessoas que podiam comprá-lo, juntamente com o papel higiênico, que foi inventado nos Estados Unidos em 1857. Número 4. Pasteurização. Em 1856, o cientista Louis Pasteur foi contratado por um fabricante de álcool para descobrir o que fazia com que seu álcool azedasse. Pensava-se na época que a fermentação era um processo puramente químico, mas Pasteur descobriu que a levedura era um organismo vivo. Esse trabalho levou à sua teoria de germes da fermentação. Pasteur descobriu que os micróbios eram mortos quando aquecidos a uma taxa específica, e isso levou a trabalhar na preservação de alimentos como o leite, por exemplo. Ele foi capaz de determinar a temperatura e o tempo que os alimentos precisavam ser aquecidos para matar os micróbios. Ele chamou seu processo patenteado de pasteurização. Número 3. Selos postais. Embora os sistemas de correio tradicional estejam em declínio por conta da era digital na qual vivemos, ainda é um sistema altamente eficiente em alguns países, que transporta milhões de correspondências ao redor do mundo todos os dias. Antes do sistema de correios que conhecemos hoje, lá pelo século XIX, as tarifas eram calculadas pelo peso da carta e pelo número de quilômetros percorridos até o destinatário, e o destinatário era responsável pelos custos da entrega. E por conta disso, muitas cartas, principalmente contas, não foram entregues. O Uniform Pen Post, que foi uma reforma para simplificar e tornar mais acessível esse processo, foi estabelecido na Inglaterra em 1840, com o famoso selo Penny Black, sendo o primeiro selo postal adesivo do mundo. Com tarifas mais acessíveis, o número de cartas enviadas e entregues dobrou da noite para o dia. Em 1839, cerca de 76 milhões de cartas foram enviadas. Já em 1840, subiu para 169 milhões de cartas. Um serviço similar foi inserido nos Estados Unidos em 1847, e o resto do mundo o seguiu como modelo. O sistema postal era tão bem usado em outros lugares como em Londres, que você poderia esperar receber a entrega postal até 12 vezes por dia, e os clientes reclamavam se a correspondência demorava mais do que algumas horas para chegar. Número 2. Máquina de costura doméstica. A máquina de costura doméstica foi revolucionária, trazendo a tecnologia da revolução industrial para dentro de casa. A primeira patente do primeiro dispositivo mecânico conhecido para auxiliar a costura é de 1775, concedida ao alemão Charles Friedrich. No entanto, não se sabe muito sobre esse equipamento. 35 anos depois, em 1790, foi concedida para o inventor inglês Thomas Saint a patente da primeira máquina de costura de fato. Máquina que foi projetada para perfurar o couro, mas, como a invenção de Charles, Thomas Saint não desenvolveu sua invenção de forma prática. Ao longo de toda a história da máquina de costura, surgiram diversos projetos, porém sem sucesso. Apenas em 1829, surgiu a primeira máquina de costura totalmente funcional, criada pelo inventor francês Barthélemy Timonier. Assim como os modelos criados anteriormente, a máquina de Timonier era feita de madeira e usava pontos de corrente para fazer costuras retas. Em 1830, Timonier obteve a patente de sua máquina de costura e abriu uma empresa de roupas, que fabricava uniformes principalmente para o exército francês. Posteriormente, a fábrica foi invadida e totalmente queimada, supostamente por alfaiates franceses que temiam perder o sustento para a fábrica de Timonier. Em 1845, Elias Howe criou uma máquina de costura com uma agulha que criava um ponto fixo, até que Isaac Singer aperfeiçoou o projeto, com as agulhas movendo-se para cima e para baixo, e acionadas por um pedal, e começou a produzir suas próprias máquinas. Em 1860, Isaac Singer vendeu 110 mil máquinas apenas nos Estados Unidos, e
O design permaneceu inalterado desde então. A Singer Company foi uma das primeiras empresas multinacionais da América. As máquinas de costura domésticas custavam cerca de 1/4 do salário médio anual, mas estavam vendendo tão rápido que superava a quantidade do que podia ser fabricada. Quando Isaac Singer morreu em 1875, sua empresa estava lucrando $22 milhões por ano, uma quantia bastante impressionante para a época. Esse lucro foi possivelmente o resultado de outra grande invenção de Singer, que foi o plano de pagamento, que permitia que os clientes pagassem suas máquinas em prestações, o famoso parcelamento. Número 1. Telefone. Alexander Graham Bell leva o crédito pela invenção do primeiro telefone prático. Bell era um influente cientista, engenheiro e inventor escocês que também trabalhava em uma escola para surdos. O brilhante cientista experimentou o som com seu assistente, um jovem eletricista chamado Thomas Watson. Bell esperava fabricar uma máquina que transmitisse o som via eletricidade e experimentou durante anos com Watson para conseguir atingir o seu objetivo. Os dois continuaram trabalhando no telégrafo harmônico e, em 1875, seus experimentos haviam provado que tons diferentes poderiam alterar a força de uma corrente elétrica em um fio. Em 10 de março de 1876, Bell finalmente realizou seu sonho de poder conversar através de um fio elétrico e imediatamente falou com Watson, que estava na sala ao lado. Curiosamente, no entanto, outro inventor chamado Elisha Gray havia registrado um dispositivo semelhante como o de Bell no escritório de patentes poucas horas depois de enviar sua criação. O fato deu origem a uma batalha de forma legal que Bell acabou vencendo. Sem sombra de dúvidas, a Era Vitoriana foi um grande marco na história. Época de grandes visionários com magníficas invenções, que perpetuam até os dias de hoje. Agora, comenta aqui, qual dessas invenções mais te surpreendeu por ter sido criado naquela época? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, pois assim você nos apoia e nos incentiva a produzir cada vez mais. E caso ainda não seja inscrito, se inscreve aí em nosso canal, ativando as notificações. Assim, você vai ficar ligado sempre quando postarmos novos vídeos. O meu muito obrigado por assistir e até logo!